Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Bronca Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão de organização por estar nesse evento. E hoje eu venho aqui conversar com vocês um pouco a respeito do que a Trunf tem feito para estar dentro da indústria 4.0. As ferramentas que nós vemos desenvolvendo para que possamos contribuir com a indústria 4.0. Então, na verdade, esse primeiro aqui slide é só um efeito de curiosidade, né, de que o tempo de ciclo da inovação está cada vez mais curto. Guardadas as devidas proporções, 50 milhões de usuários, o avião demorou 64 anos para atingir. A televisão, 22 anos. E o joguinho Pokémon GO, em 19 dias. Então, o seu sucesso hoje não é mais medido em anos. Ele tem que ser sempre inovado, sempre uma inovação constante para você sempre se manter no topo. Esse aparelhinho aqui mudou praticamente as nossas vidas, né? Nós fazemos tudo com ele. Então, antigamente, não muito tempo, uns 15 anos atrás, ele só servia para fazer ligação, receber ligação e, no máximo, mandar uma mensagem de texto. Hoje, ele reuniu diversos equipamentos em um só. Então, você tem um Discman, você tem uma agenda eletrônica, você tem um computador. E o mais importante, todos esses equipamentos interagem entre si, todos eles conversam entre si. E quem garante num futuro próximo que o próprio seguro-saúde nosso, ele não vai usar os dados que você utiliza no smartphone para calcular a sua apólice de seguro. Mas como ele funciona? Basicamente, ele é dividido em 4 níveis, né? Divididos em vertical e horizontal. O primeiro são os sensores, o segundo é o smartphone, o terceiro é o ambiente privado, então ele vai fazer a troca entre outros aparelhos ou aplicativos, e para a sociedade seria rede social, etc. Um exemplo, um Uber, né? Motorista de aplicativo. Você vai sair daqui e vai para a sua residência com o motorista de aplicativo. Então, você vai ligar o GPS do seu celular, essa informação de posicionamento, ela vai ser compartilhada com o smartphone. O smartphone, ele vai processar essas informações e vai indicar, né, para qual aplicativo ou para quem quer essas informações. No caso, seria o aplicativo da Uber. Você vai ligar o seu aplicativo e o aplicativo sabe exatamente onde você está. A partir desse momento que você confirmou onde você está e eu quero o motorista, você confirma e, nesse momento, o aplicativo ele vai compartilhar essa informação com a sociedade. Então, o motorista mais perto de você, ele vai vir e vai te buscar. Então, trazendo essa ideia dessa facilidade de troca de informações, a transparência, e temos a fábrica inteligente. Então, os processos hoje eles estão mais conectados e tem menos correrias na fábrica. Aí, como funcionaria uma fábrica inteligente, ou uma Smart Factory? Então, você tem os mesmos sensores do smartphone, só que agora são sensores de temperatura, vibração, luminosidade, etc. Não tem mais o GPS. Em vez de você ter o smartphone, você vai ter a máquina que vai processar essas informações e a máquina vai compartilhar com quem queira, né, com quem necessita dessas informações, do muro para dentro, vamos dizer assim, dentro da fábrica. Então, outras máquinas, softwares de controle, armazém de chapa, e a partir, quando ele vira horizontal, ele compartilha com o seu cliente, com o seu fornecedor. Agora a pergunta é, né, por que ser uma fábrica inteligente? Acho que o mais fácil para explicar seria com um exemplo, né? O primeiro exemplo, pensa que antigamente, para você fabricar uma peça, o tempo de setup de um equipamento era muito grande. Então, para justificar isso, você tinha que ter um lote grande de peças, por exemplo, para fazer um setup de uma prensa. Então, não justificava você montar uma prensa, fazer o setup dela para fabricar meia dúzia de peças. Então, o lote tinha que ser muito grande e essas peças eram guardadas em almoxerifado. Se nesse meio tempo ela teve uma modificação, você tem que retrabalhar essas peças. Qual que é o ideal hoje? O desafio é você fabricar somente o que você vai precisar.
nem que seja o lote de uma peça. Como antigamente o tempo de processamento era bem longo, então o tempo de pré e de pós-processamento era facilmente absorvido por esse tempo. Hoje, com as máquinas cada vez mais rápidas, eu digo pela Trumpf, que máquinas de 2012, comparando com as máquinas de 2019, as máquinas de 2019 são até 3 vezes mais rápidas. Então, o tempo que você tinha de pré e pós, que seria orçamento de matéria-prima, ordem de produção, ligações para clientes, ligações para fornecedor, logística, o tempo vai ser o mesmo, não importando a quantidade de peças. E qual seria o ideal? Que esse tempo seja reduzido ao mínimo, porque um tempo de processo indireto representa até 80% da fabricação da peça. A Trumpf fez um estudo com o Instituto Fraunhofer, né, e aqui eles listaram algumas oportunidades de melhoria do processo, né? Então, no planejamento, se você ter uma geração automática de ordem de produção e de orçamentos, se você tiver um planejamento eficiente da sua digital, né, da sua produção, se você faz a programação automática desde o 3D, em poucos cliques você tem o seu nesting, né, o seu plano de corte com o programa, e você faz um processo automático de envio, não seja mais no papel, você reduz até 75% do tempo de planejamento. No caso da logística interna, a movimentação do material, se você disponibilizar as informações em mãos de forma clara, se você gerenciar tudo digitalmente, não ter papel na fábrica, se você faz um setup automático de máquinas, então a máquina automaticamente ele se ajusta para poder fazer o próximo processo, ou se você disponibiliza uma espécie de um armazém de chapas que carrega e descarrega as máquinas automaticamente, você reduz até 50% desse processo indireto em logística. Ou no caso do operador, em vez do operador ficar procurando o que ele precisa fazer, eu preciso fabricar a ordem de produção número XYZ ali, então ele tem que ficar na máquina procurando aquele desenho. Então, por que não dar uma ferramenta para ele que ele só escaneia, né, um QR Code, por exemplo, ou um código de barra, para ele não perder mais esse tempo de procura de ordem de produção e de desenho. Ou até mesmo a Trumpf tem um sistema que, não sei se vocês conhecem o que seria um nesting, mas na verdade é um plano de corte, né, é um mapinha de onde estão as peças na chapa. Para ter um melhor aproveitamento dessa chapa, você precisa misturar peças de diversas geometrias. Para você ter um melhor aproveitamento, várias peças são peças diferentes, então você consegue melhorar a sua taxa de sucata. Só que muitas vezes a peça ela parece igual, mas não é. Pensa num quadrado com um furo de 7 e com um furo de 7,2. Aparentemente ela é igual. O operador ele vai ter que tirar aquela peça, fazer a medição para saber que peça que é. No caso, a Trumpf tem um sistema que ele mostra na televisão, com cores distintas, o que é cada peça. Então, as peças iguais elas ficam vermelhas. As peças, a peça 1, por exemplo, fica vermelha. A peça 2 ela fica azul. Então, facilita um pouco o operador na hora de separar as peças. São soluções simples que facilita o operador em fazer somente o que é necessário, que é operar a máquina. Sua produção torna-se transparente com vídeo redes de como digitais. seria uma Dessa fábrica forma, inteligente. Você sempre saberá o que está acontecendo. Isso facilita um planejamento mais eficaz e uma produção mais eficiente. Os processos são automatizados, a produção torna-se mais rápida e mais flexível. Você tem um melhor controle sobre os processos envolvidos, uma vantagem chave, especialmente com lotes de tamanhos menores. No entanto, vamos começar do início, com as ofertas. É preciso muito tempo para elaborar as ofertas. Depois de receber a solicitação de uma oferta, você mesmo pode ter mais perguntas antes que realmente possa elaborar uma oferta. No entanto, isso pode ser feito simplesmente pressionando um botão, e isso pode ser feito online.
sistema faz os cálculos e elabora uma oferta. Isso significa que seu cliente receberá a oferta muito mais rápido. O mesmo se aplica a todas as etapas ao longo da cadeia de valor agregado. No planejamento da produção, por exemplo, o processo necessita ser planejado cuidadosamente e as ordens precisam ser programadas, o que leva tempo. Com a rede digital, todas essas tarefas são perfeitamente coordenadas. Com o apoio do sistema, você pode elaborar os horários de trabalho, planejar pedidos de material e atribuir as ordens de produção às máquinas. Elas são combinadas com o pressionar de um botão e integradas diretamente no plano de produção. Isso significa que você tem a informação exatamente onde ela é necessária. Você não necessitará mais de documentos de acompanhamento. O processo realmente se torna mais eficiente. Com a produção tradicional, o operador necessita iniciar as ordens manualmente. É preciso tempo para organizar os documentos de acompanhamento e transporte de material. Enquanto ele está fazendo isso, a máquina permanece ociosa. A rede digital otimiza os processos indiretos e torna os processos mais transparentes e consistentes. Peças marcadas com códigos fornecem dados para o próximo passo de processamento, possibilitando assim uma separação sem erros. As peças são despachadas perfeitamente para o próximo passo. O operador realmente torna-se o gestor do processo. Ele mantém uma visão geral em todos os momentos e controla o fluxo de material. Todas as ordens são coordenadas sem interrupção no processo posterior. Se uma peça estiver faltando na montagem, o sistema pode ajustar a sequência de tarefas a qualquer momento. As peças finalizadas então são encaminhadas para o envio. A fábrica inteligente otimiza os processos de acompanhamento que normalmente seriam implementados manualmente, criando desperdício de papel. As peças finalizadas são automaticamente atribuídas aos pedidos. Com apenas alguns cliques do mouse, os documentos de envio e fatura são emitidos. No final do dia, você pode sentar e relaxar. Um simples olhar para os gráficos demonstra a transparência e eficiência na sua produção. Assim, você pode esperar ansiosamente por uma noite relaxante após deixar o trabalho. Então, a ideia da fábrica inteligente é você não perder tempo com processos indiretos, né? Facilitar mais o fluxo de produção. Eu tenho um outro exemplo, que seria uma fábrica, né, com todas as suas particularidades, né? Então, temos os sensores, temos as máquinas, temos sistema de armazém de chapa, temos softwares de controle, temos o fornecedor, temos o cliente. Imagina que cada um tem a sua forma de organização. Então, eu gosto de trabalhar com Excel, vou trabalhar com Excel. Ah, mas não sei quem gosta de trabalhar com papel e anota tudo no papel. O outro utiliza um software de RP. Então, o que acontece? Se cada um fizer da sua forma, você tem um processo obscuro, né? Então, no caso aqui, são mais de 3.300 interfaces de comunicação. Qual que é a ideia da fábrica inteligente? A ideia da fábrica inteligente é facilitar esse processo. Por que não ter um ponto só centralizador com entrada e saída de informações? Então, a informação é enviada para esse centralizador que vai destinar para quem necessita da informação de uma forma transparente e clara. Seria a ideia do smartphone. O que a Trumpf tem feito para essa jornada da indústria 4.0? A Trumpf é uma empresa alemã, familiar, que investe 10% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. Isso significa mais que o próprio lucro da empresa. Então, e grande parte dessa verba, hoje, ela é dedicada a ferramentas e novos desenvolvimentos para a indústria 4.0. Onde nós estamos começando? Nós estamos pensando no corte autônomo a laser. Então, por exemplo, você fez a programação de uma chapa, e aquela chapa ela está com pontos de oxidação nela. Por algum motivo caiu água e ela oxidou alguns pontos. Ou no processo de laminação, para a chapa está com 20, mas ela tem 20 nas pontas e 22, por exemplo, no meio. A máquina ela não vai entender isso, então ela vai cortar como se fosse uma chapa boa. Então, a Trumpf desenvolveu um sistema chamado Active Speed Control, que não importa se a chapa estiver com pontos de oxidação ou com diferenças, por exemplo, de espessura, automaticamente ela se reajusta, né, e faz o corte dessa peça. Sem isso, você vai perder a peça,
você não vai conseguir tirar, ou o acabamento do corte vai ficar muito ruim. Eu tenho um vídeo aqui, o próximo slide, que mostra exatamente isso. Ele é um quebra-cabeça com diversos tipos de chapa. Então, a primeira é uma chapa boa de 15 milímetros, a segunda já vai ser uma chapa de 16 milímetros com um pouco de oxidação. Veja que os parâmetros vão sendo reajustados. Aqui é uma chapa de 14 milímetros, agora uma chapa de 15 com uma película, agora uma chapa de 16 com uma oxidação muito mais forte. E a máquina continua cortando. E agora o próximo passo seria a chapa standard de novo. Então, não importa qual é a intempérie que vai ter no material, a máquina automaticamente ela vai se reajustar e continuar cortando. O outro ponto seria a conectividade. Então, a Trunf dispõe de algumas ferramentas para isso, mas todas as máquinas são concebidas com o Central Link. O que é o Central Link? Nada mais que uma interface universal OPC-UA. Então, o cliente consegue coletar os dados da máquina e fazer a análise dele através de um software de mercado, ou sendo um RP ou um MES. Através desses dados, ele consegue fazer as análises internas dele mesmo, né? Outro ponto de conectividade é que você consegue operar a máquina estando longe dela. Nós temos um app que ele faz o espelhamento do painel da máquina. Então, você estando ali no escritório, você consegue ver o que a máquina está fazendo, ou até mesmo modificar alguns parâmetros dela. O próximo é um vídeo também que mostra como ele funciona. É possível ver a máquina através de uma câmera trabalhando de longe. O programa está sendo produzido. Ela faz uma análise do bico, se o bico está em condições ou não de trabalhar. O bico de corte a laser. E até programar através do app, fazer uma programação simples, né? Outro ponto muito importante da indústria 4.0 é a manutenção preditiva. Então, você precisa prever que a máquina possa apresentar um defeito antes que esse defeito aconteça. Então, a Trunf dispõe de um software de serviço há muitos anos já. Então, toda a manutenção que o técnico faz em campo ou por telefone, ele vai colocar ali o problema, a causa e o que ele fez para consertar. Esses dados são muito valiosos porque o nosso desenvolvimento ele consegue posicionar os sensores para manutenção preditiva. Então, tem um banco de dados muito grande para saber onde o erro pode acontecer. Então, no caso do laser, nós temos 100 sensores espalhados por ele, com 500 pontos de medição.
qual que é a vantagem disso, né? Você não perde tempo de máquina parada, por exemplo. Se ele está continuamente analisando os possíveis defeitos. Se apareceu algum defeito, um possível defeito, você consegue, em tempo, agendar um técnico, agendar a peça, e nesse meio tempo a sua máquina não fica parada, porque a manutenção mais cara que existe, né, seria a manutenção corretiva. Além da quebra da peça, o seu equipamento fica parado por algumas horas ou por um certo tempo. Uma outra vantagem desse que nós chamamos de Condition Monitoring é que você consegue também prever não só erro de peça, mas também erro de processo. A Trumpf tem uma parceria com uma empresa na Alemanha que todos os lasers eles são monitorados 24 horas pela Trumpf. Então, ela segue um fluxo de informações, né, com as suas devidas proteções de sigilo de dados. Ele chega até a Trumpf, um algoritmo ele faz o monitoramento 24 horas desses lasers, né? Se há algum problema, que nem o caso aconteceu aqui, o especialista ele vai entrar, toma conta o lugar da máquina e vai analisar mais minuciosamente, profundamente o que está acontecendo. Nesse caso, viu que a linha de tendência de reflexão estava um pouco fora, né, do padrão. O técnico da Trumpf ligou para o cliente e verificou-se que ele tinha mudado a posição focal do laser. Então, o operador modificou para 0. Durante a conversa, ele modificou para o que era o correto e a produção continuou normalmente. Um outro grande ponto para você garantir o corte autônomo é você ter um sistema de automação nas máquinas. Hoje as máquinas elas estão cada vez mais rápidas, como eu disse, até 3 vezes mais rápidas que máquina de 2012 e 2013. É humanamente impossível um operador separar uma chapa de 8 milímetros a cada 5 minutos da máquina, por exemplo. Então, o mínimo que a máquina tem que ter, uma sugestão minha, na verdade, é um sistema de carga e descarga, né? Esse seria o nosso LiftMaster Compact. Hoje ele é o item mais vendido no mundo pela Trumpf. Então, o que ele faz? Ele faz o carregamento da chapa, a empilhadeira vem, faz o carregamento do fardo de chapas e a máquina carrega chapa por chapa e retira as peças com o esqueleto. Ela faz o empilhamento desse material e depois a separação é feita fora da máquina. Isso só é da máquina cada vez melhor. Ou se você prefere ter uma maior autonomia de corte, você pode ter uma ou N torres para fazer o abastecimento dessa máquina. Então, ela pode carregar deixar a torre carregada com matéria-prima e alguns espaços para poder fazer a descarga desse material. O nosso caso seria o True Laser Center, seria a nossa cereja do bolo, né? Então, o que ele faz? Ele corta e separa todas as peças. Ela vai separar as peças do esqueleto. E como ele funciona? Quais seriam os benefícios dele, né? Tem um vídeo de... Sua fábrica já possui a máquina de corte a laser mais rápida, mas os pedidos ainda estão acumulando. Os processos de carregamento, colisões durante o corte, descarregamento e separação criam um tempo de espera e deixam a máquina ociosa sem um bom motivo. O retrabalho de resíduos de microjuntas aumenta ainda mais o tempo de produção de cada peça. Na verdade, o laser nunca deveria parar de cortar. E para esse desafio, a True Laser Center 7030 está introduzindo uma abordagem inovadora. Ela integra todos os processos e etapas, otimizando o processo de corte a laser e reduzindo drasticamente o tempo de produção de cada peça. Se você observar o processo como um todo, fica claro que o tempo de inatividade e o tempo de espera da máquina são os maiores desperdiçadores de tempo, e eles compartilham uma causa comum. Nos nestings convencionais, é fácil que as peças tombem ou fiquem presas no esqueleto, causando falhas no processo. Além disso, as peças são frequentemente fixadas com microjuntas nos esqueletos. Porém, isso resulta em operações manuais trabalhosas durante a remoção de peças. É aí que entra a True Laser Center 7030.
A máquina de corte a laser totalmente automatizada, que cuida de todo o processamento a laser, desde o desenho até a peça separada. Isso reduz ao mínimo os custos de processamento, e mesmo lotes pequenos podem ser produzidos com rentabilidade. Graças ao conceito inovador de máquina com Smart Gate e mesas de escovas, os problemas com peças pequenas que tombam são coisas do passado e não há mais necessidade de microjuntas. Eliminamos a difícil e desnecessária operação manual. Isso diminui o trabalho de sua equipe, permitindo que ela se concentre em tarefas mais importantes. E com tudo isso, torna-se fácil usar a True Laser Center 7030. Ela pode ser facilmente programada com o software TrueTops Boost. Não deixe seus pedidos se acumularem no chão e melhore a rentabilidade do seu processamento a laser. Ela é autossuficiente, confiável e altamente produtiva. A nova True Laser Center 7030. Software é outro grande ponto importante da indústria 4.0. Então, a Trunf dispõe desde a programação até o gerenciamento da fábrica. O primeiro seria o TrueTops Boost. O que ele faz? Ele faz a programação dos nestings, né, das suas peças que foram programadas. Ele tem um algoritmo que ele consegue calcular qual é a melhor distribuição das peças para que você tenha uma menor perda de material. Qual que é a ideia dele? É partir desde o seu 3D lá, do seu conjunto, né? Foi vendido, por exemplo, um conjunto, ele vai desmembrar todo esse conjunto, vai fazer com poucos cliques a programação de laser e a programação de dobra, por exemplo. Então, a ideia é que o método automático seja melhor do que o operador ali, o programador fica distribuindo as peças e achando qual é a melhor forma de fazer a programação. Temos o TrueTops Monitor. Então, ele acha a causa raiz do seu problema na fábrica. Vou citar um exemplo. O programador ele fez um programa de 2 horas, mas no final viu que cortou em 2 horas e meia. O que seria essa meia hora, né, a mais do processo? Facilmente, com o TrueTops Monitor, você consegue verificar no gráfico o que aconteceu naquele momento. Se foi um problema de máquina, se a máquina ficou parada durante 30 minutos, ou se foi um problema de programação, que o programa foi mal feito, por exemplo, e houve diversas colisões e a máquina constantemente parando. Temos os softwares também para fazer o orçamento, né? Acredito que hoje, para um cliente, é muito difícil saber quanto cobrar por o seu serviço. Então, eu tenho essa peça, eu não sei quanto cobrar, não sei se estou cobrando barato, não sei se estou cobrando caro. Nós temos o TrueTops Calculate. O que faz? Ele gera o orçamento automaticamente para o cliente, né? Então, ele recebeu as peças, ele vai entrar com essas peças no banco de dados previamente calculados, né? E o tempo da peça, por nós produzirmos o nosso software e produzirmos a nossa máquina, nós conseguimos tirar o máximo dela. Então, o tempo planejado vai ser o mesmo tempo de corte. Existe uma versão também chamada Web Calculate, que não há necessidade da sua interface, né, carregar os desenhos no software, e sim o próprio cliente ele vai carregar esses desenhos no software e vai receber o orçamento automaticamente. Nós temos o TrueTops Fab Storage. Ele faz o gerenciamento do seu inventário. Então, todas as chapas e todas as peças que estão cortadas na fábrica ou no seu warehouse, no seu armazém de materiais, fica facilmente disponibilizado aqui. Um outro exemplo, né? Se o programador recebeu uma ordem de 300 chapas de fabricação, ele só viu que ele só tinha 100. Então, automaticamente, esse software da Trunf estiver linkado com o RP, automaticamente ele faz a requisição de compras para essas 200 chapas faltantes. Esses aqui seria a cereja do bolo dos softwares, né? Seria o TrueTops Fab, aí tem 2 módulos, o Quick Job e o Production. Ele vai gerenciar todas as suas ordens de produção da sua fábrica. Então, recebeu, por exemplo, com a ideia da indústria 4.0, reduzir a quantidade de peças não necessárias. Então, por exemplo, você recebeu
1.000 ordens de produção, sendo nessas 1.000 ordens de produção com uma peça cada. Então, são 1.000 peças para fabricação, sendo que vai precisar de pelo menos 2 folhas, né? Uma sendo o desenho e a outra sendo o fluxo de produção. Então, para produzir 1.000 peças, você precisou de 2.000 folhas. Nesse caso, você faz o gerenciamento totalmente automático. Você consegue priorizar a sua ordem de produção, você consegue gerenciar a sua ordem de produção, você consegue saber exatamente onde aquela ordem de produção está, e você consegue também priorizar para que máquina que vai. Então, nesse caso aqui, nós temos uma máquina que ela está acima da capacidade no dia 10 ali, né? Então, você consegue talvez adiantar essa produção ou postergar essa produção, ou transferir essas ordens que estão sobrecarregando a máquina e transferir para uma máquina que esteja mais ociosa. Nós temos um sistema também, o Track and Trace, é uma espécie de um GPS dentro da fábrica. Então, ele tem essa bolachinha aqui, que tem todas as informações do pedido, né? E tem esse é um satélite que nós chamamos, né, que ele vai preso nas colunas da fábrica. Então, ele sabe exatamente onde aquela ordem de produção está. Vou citar um exemplo. Existe uma peça que ela é cortada a laser e dobrada. Ela foi cortada no período na noite, só que a dobradeira estava acima da capacidade. O operador separou essas peças e armazenou em algum lugar. Agora, aonde ele armazenou? Se o período da manhã, se a pessoa no período da manhã que vai dobrar. Facilmente, com esse sistema, você encontra ele na fábrica. Agora, alguns casos de sucesso. A Trumpf possui uma fábrica em Chicago. É uma fábrica modelo. Ela fabrica peças de nossos clientes. Só que a ideia não é ser concorrente dos nossos clientes. A ideia é ter material para que todas as ferramentas de indústria 4.0 sejam testadas antes de liberar para a venda, né? Então, por exemplo, tem um cliente aqui lá nos Estados Unidos que tem uma máquina pequena, ele está acima da capacidade. Então, para atender o cliente final dele, ele precisa cortar um número de peças num certo tempo. Ele entra com essas peças automaticamente no orçamento da Trumpf e, se for aprovado, automaticamente ele coloca o pedido na fábrica para produção. Mas a ideia é não ser concorrente dos nossos clientes. A ideia é ter material real e não peças de showroom, para que todas as ferramentas sejam testadas antes do envio da solução para o cliente final. Temos um caso na China também, que todas aquelas ferramentas acima citadas são utilizadas lá. Esse sistema foi implementado em 2016, ele tem 120 metros de comprimento, e nesse ano está sendo montado o segundo, esse com 160 metros de comprimento. A SNBC é um prestador de serviços na China, que produz, na maioria dos seus produtos, são gabinetes para a Amazon, para entrega da Amazon. Então, também tem um vídeo mostrando como funciona lá. E é na China.山东新北洋信息技术股份有限公司是一家大型的上市企业，专业从事专用打印、识别及智能服务终端产品的研发、生产、销售及服务。在2016年，我们引进了德国通快全自动化生产线，主要用于加工物流柜及自助服务终端产品，以提高生产效率及产线的柔性，加快订单响应速度。在人员减少的同时，能够将机床的利用率明显提升。单位时间产出增量明显，目前年产量可达到12万台以上。2015年，我们收到山东新北洋信息技术有限公司的询问，经过工艺、产能、节拍的分析和双方互相多轮的讨论，最后确定了最终的实施方案。这是目前国内最大的通快系统之一，总长度超过120米，整个自动化系统包含激光和冲床下料区、自动分拣、自动折弯、手动分拣、手动折弯和自动焊接。系统中的料库就好比是一个物流中心，它可以和不同的机床进行沟通，为他们提供所需要的材料或者半成品。
也可以将2个不同的工序有序地连接在一起。通过各种灵活方式将各个物流环节相互连接，整个过程可由通快软件实时监控。通过引入自动化系统，所有的管理变得轻而易举。首先，订单信息可由 TrueTops Fab 软件从 ERP 系统自动获得，产品的设计编程变得很简便。借助于通快的料库管理软件系统 TrueTops Fab Storage， 所有的托盘信息都一目了然，原材料、半成品和成品都能够通过索引快速定位，还可对生产过程进行监控。自动折弯大型工件免去了大量的人工。为了提升加工品质，我们还引入通快激光焊接机器人系统，光滑的焊接质量、微小的焊接变形和优良的焊接密度，这些都让我们受益匪浅。通快自动化系统安装后，人力投入减少80%，与此同时，生产产量提升20%。Agora do Brasil, como nós estamos, né? Está sendo implementado no Rio Grande do Sul o maior sistema das Américas, eu digo Américas, incluindo Estados Unidos, que foi feito um estudo por nós. Então, essa empresa ela vai desativar 25 máquinas de corte, sendo laser, plasma e guilhotina, e transformou em apenas 5 máquinas de corte laser. E, como eu disse, ele é o maior sistema das Américas, ele tem capacidade de 4.000 toneladas de material e tem 80 metros de comprimento. Até o final do ano ele está rodando no Rio Grande do Sul. Estamos em constante evolução. Então, nós não sabemos o que vai ser o futuro e o atual presente, a gente nem sabe como vai ser. Para isso, para a gente estar sempre dentro do que está acontecendo, nós temos sempre que manter atualizados, e só manter atualizados com a educação. Eu agradeço a todos.